Coração, chegando até você mais uma vez. Hoje nosso programa está sendo gravado no dia 25 de junho de 2020. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, muito importante, diante de tudo que está acontecendo no mundo. E mesmo antes de estar acontecendo essa quarentena, esses detalhes que todos nós vivenciamos e passamos nesses últimos meses, antes mesmo já havia uma demanda muito grande a respeito desse assunto que eu quero começar a discutir através de Coração para Coração, que é o assunto da nossa saúde mental. Muitas vezes, a gente tem assim, um certo receio de ficar falando nesse assunto, mas eu tenho um convidado muito importante, ele é uma pessoa muito especial na minha vida e eu quero levar você comigo até o consultório do meu médico, e lá ele vai estar falando um pouquinho, que é só apenas uma introdução dos assuntos que virão ainda através desse programa, porque eu quero que você saiba que aqui é de coração para coração. E quando é de coração para coração, a gente não tem medo de falar o que o coração sente, não tem medo de falar o que o coração tem medo de falar o que o coração tem medo. É porque muitas vezes a gente tem receio, medo de falar coisas que venham trazer rejeição, alguém não entende. Não, sabe, aqui nós podemos ser transparentes, aqui nós podemos ser quem nós somos e sermos capazes de buscar ajuda onde tem ajuda, seja espiritual, seja através de um médico, seja através da pessoa que seja o especialista para estar ali te ajudando. O importante é que você não está sozinho, você não está sozinha, e juntos vamos ali na Clínica Psiquiátrica Pax, da Avenida da BR 153, e nós vamos ali com o Dr. Matheus Diniz. E estou aqui hoje, não poderia estar mais feliz do que eu estou, porque eu estou aqui com uma pessoa muitíssimo especial para mim, é o Dr. Matheus José Abdala Diniz. Isso. E o Dr. Matheus é o meu psiquiatra, e para vocês que estão acompanhando agora esse programa de Coração para Coração, um dos objetivos é estar entrevistando pessoas que faz parte da vida da gente, que tem algo, que acrescentou algo na vida da gente. E com certeza eu posso dizer para você que se eu estou conseguindo fazer esse programa, porque já fez 3 anos e meio, não foi, doutor? Isso, completou agora 3 anos e meio. 3 anos e meio. E eu estou tão privilegiada hoje, porque hoje é um dia muito especial na sua vida. Fala pra gente, que dia que é hoje? Hoje é o dia que eu estou completando 40 anos de idade. Parabéns. Obrigado. Está muito jovem ainda. Muito jovem. Muitas aventuras aí em todas as áreas pela frente, porque a vida ela não para. E eu acho que quando a gente completa 40 anos, que eu já completei alguns aninhos atrás, não vou falar a minha idade, só uns aninhos, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Tem pessoas que ficam um pouquinho deprimidas, achando que está ficando velho, mas eu acho que quando a sua mente vai amadurecendo, você vive a vida bem melhor do que nos anos quando você está jovem ainda tentando descobrir a vida, não é? Com certeza, acho que esse tempo de caminhada faz a gente refletir, a gente ver as situações com mais maturidade, Antes as situações que deixavam a gente angustiados, trazendo certo sofrimento, hoje a gente vê que eram coisas pequenas, que não deveriam ter tanta relevância. Às vezes a gente acaba passando por um momento difícil, e acho que esse caminhar traz muita experiência, traz muito recurso para a gente lidar com essas atribulações. Isso facilita bastante. Com certeza. O Dr. Matheus, ele é esposo da doutora Andiara, e estamos aqui na Clínica Psiquiatra Pax. E eu queria falar sobre isso porque há muitos preconceitos ainda a respeito da psiquiatria em si, não é verdade? Muitas pessoas pensam assim, que se eu ir a um psiquiatra porque eu estou com loucura, eu estou louco, então as pessoas têm aquele medo de alguém achar que ela é um louco, não, se eu for no psiquiatra, minha família vai me discriminar e achar que eu sou um louco. Mas quem não é? Não. Brincadeira. Na verdade, acho que isso que você tem falado é muito importante, E até você, vamos pôr assim, se expor e falar que está fazendo um tratamento, falar o meu psiquiatra, porque geralmente a gente não fala, esse é o meu psiquiatra. A gente gosta de falar assim, esse é o meu cirurgião plástico, esse é o meu dermatologista. Aí pode, como se
as doenças psiquiátricas não causassem sofrimento, como se elas não causassem prejuízo, né? E é uma grande bobagem, porque o tratamento, ele vem para melhorar a sua vida, né? Melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental. Porque você estando bem, com os pensamentos bons, com humor bom, sem ansiedade, organizado, dormindo bem, sua vida vai ser completamente diferente. E o cérebro é um órgão igual qualquer outro, né? Se você está com problema de coração, você pode ir no cardiologista, né? No pneumologista, no pulmão, no nefrologista, quando você está com problema renal. E o cérebro pode adoecer e tem, né, um tratamento, né? E o psiquiatra é um médico que trata dessas alterações ali do comportamento. E como pode adoecer, né, doutor? Principalmente nos dias que temos vivido, nas tantas mudanças radicais que tem havido no mundo inteiro, com certeza isso tem afetado a mente das pessoas, o cérebro, toda a composição psíquica, né, do ser humano, com tanta pressão e mudanças. E eu acho que é uma hora assim, muito crucial da gente não deixar a coisa acumular. Eu falo isso aqui no programa porque, assim, por muitos anos a gente tenta resolver sozinhos e você, talvez por causa de uma linha religiosa, né, eles falam, olha, não, você tem que só ter fé em Deus, você não pode tomar um remédio, você não pode ir porque você tem que acreditar que Deus cura. É claro que Deus cura, é claro que Deus faz milagres, mas Ele também pode curar e Ele cura através de médicos, de remédios, né? E eu acho que tem um certo momento que você tem que fazer as pazes com você mesmo e fazer as pazes com os remédios, que foi uma coisa que você falou comigo, que eu era muito custosa, eu não gostava de tomar remédio. É verdade, porque acho que a gente tem essa tendência de querer sim ser autossuficiente, né? Que parece que aceitar tomar uma medicação é como se você, né, aceitasse que você tem uma fraqueza, né? E na verdade a gente tem que ver de uma outra maneira, né? Se o remédio existe, está te fazendo bem, o remédio é uma coisa boa para você, né? Então ele não é uma coisa negativa, é uma coisa boa. Graças a Deus que ele existe, graças a Deus que ele consegue fazer o bem e melhorar a vida de tantas pessoas. Sem dúvidas. E o doutor Matheus, eu também quero que a esposa dele seja convidada para a gente ter um bate-papo, né, no nosso estúdio. Hoje a gente está improvisado aqui, mas a gente vai estar discutindo sobre assuntos que são tão hoje falados, mas que ainda tem, como eu disse no início, um medo, né? Por exemplo, a bipolaridade, esses transtornos que antigamente, quando a gente ouvia, a gente já ficava, poxa, ele é bipolar. Nossa, às vezes até era uma desculpa da pessoa. Eu lembro que uma vez uns primos meus divorciaram, então eu fui conversar com ele, que ele era o meu primo, e ele falou, ah, não, mas ela é uma bipolar. Então, tipo assim, ele quis justificar a separação, o divórcio, porque ela era uma bipolar. Aí eu fui conversar com ela, ah, não, ele é um bipolar. Aí eu falei, então dois bipolares jogando a culpa no outro. Mas assim, a gente tem que ver a bipolaridade de uma forma diferente, né? Que não pode comparar, se eu trato de bipolaridade ou o outro não, ou se é o mesmo diagnóstico, não significa também que tem as mesmas características, né? Tem níveis e você tem que aceitar e não ter vergonha de falar. Agora você falou, muita gente... Na verdade, assim, é uma prevalência muito alta, né? Se a gente pegar, hoje em dia, a gente vê que tem várias pessoas assim, com doenças com características mais intensas e características mais leves, mas mesmo assim não deixa às vezes de causar prejuízo. Por isso que é importante a gente fazer esse tratamento. E isso, acho que é o primeiro passo, né? Até a Associação Brasileira de Psiquiatria está com uma campanha que chama de psicofobia, né? Falando que isso é um crime, porque assim, o preconceito contra, né, as pessoas que têm alguma doença mental, isso é muito ruim, porque a pessoa tem esse estigma, né? Ela fica envergonhada, igual você falou, de procurar um tratamento. Isso vai só cronificando a doença, né? E a gente sabe, todas as doenças, quanto antes a gente trata, melhor o resultado é. Então, às vezes a pessoa vem padecendo, vem sofrendo a longo tempo, isso poderia ser tratado de uma maneira bem tranquila, né? Com um diagnóstico precoce, uma intervenção mais precoce, e por isso está tão em voga a psiquiatria infantil, né? Que a maioria dessas doenças, elas começam às vezes na infância, né? A gente vai poder conversar isso com a Diara, que é minha esposa, que é psiquiatra infantil, mas com certeza a gente vai ter
muitas oportunidades aí de falar disso, que é um tema bastante interessante, pelo menos para mim. Exatamente. Inclusive, falando da doutora Andiara, nós levamos o nosso filho, né, para consultar com ela, e foi tão rico ter tido aquela consulta. Por quê? Porque, a princípio, até mesmo o pai dos meus filhos, ele estava assim, meio resistente a ir a um psiquiatra. Eu não quero que ela passe remédio para ele, porque ele não precisa de remédio. Ele já assim resistiu. E eu entendo, a gente que é pai, você quer proteger o máximo. E foi tão bom, porque ela chegou, conversou tudo e ela falou, ele não precisa de remédio, ele precisa de exercícios, o exercício físico vai fazer muito bem. E aquilo ali, ela deu umas orientações de como os exercícios deveriam ser feitos e tudo. E ele abraçou assim de coração, tanto meu filho quanto o pai também, a gente deu todo o apoio. Então, quanto isso vale? Às vezes você fica com medo de ir, porque você acha, depois eu vou ficar tomando esses remédios faixa preta que falem, e vou ficar dependente. A gente tem que ter assim um pouquinho de calma, e algumas coisas tem que ter sim medicação, outras às vezes o seu médico vai te orientar a fazer coisas. Por exemplo, quando eu primeiro cheguei aqui nesse consultório, eu estava numa fase debilitada, chorando muito, depressiva, toda desequilibrada em várias áreas do meu cérebro, nas minhas emoções. E, claro, já entramos com a medicação, mas muitas coisas que eu acho que hoje eu estou aqui falando com você e posso encorajar, seja qualquer pessoa que está passando aí, é que as suas palavras, né? Então eu acho assim, o médico também não é só o remédio em si, mas a forma que você às vezes dá uma orientação, aquilo também é remédio. Isso, na verdade, quando a gente fala assim, né, a psicofarmacologia, ela é uma das áreas que é estudada no curso de psiquiatria, né? Então, o psiquiatra, na verdade, ele tem uma formação mais completa de conseguir, às vezes, entender essa dinâmica, né? Que a gente fala assim, a psicodinâmica, o que está se passando na vida daquela pessoa, se ela está com um problema com o marido, com os filhos, né? Ele tenta fazer uma compreensão mais global de tudo isso. Isso é muito importante para o tratamento. E a gente tem que pensar assim, quando você vai numa consulta, o médico está te dando uma consultoria, né? É como se você pagasse uma consultoria para ele te falar tudo que ele acha melhor, o que aquilo ali pode fazer. E às vezes você pode não concordar com algumas coisas e discutir abertamente, acho que está certo, acho que isso não, o que você acha, né? Isso é um diálogo, ninguém tem é o dono da verdade, né? Sim. É verdade. E também eu queria que você explicasse um pouquinho para o público, porque às vezes eu fico até surpresa, porque a gente pensa que quase todas as pessoas entenderiam a diferença entre psiquiatra, psicólogo, psicanalista, mas algumas pessoas elas acham que tudo é uma coisa só. Certo. Aí assim, não é? E você mesmo me indicou um psicólogo, você mesmo me indicou uma psicanalista, inclusive eu quero mandar um beijo para minha psicanalista, que ela está curtindo meus programas, ela disse, eu estou aqui me deliciando nos seus programas, que ela também me motivou muito, porque eu acho que você vê, além da doença da gente, vê o que a gente é e tenta ajudar a gente para voltar a ser o que a gente precisa ser, né? E foi através disso que você me indicou para os dois, psicóloga e psicanalista. Então, explica um pouquinho o que é. Então, na verdade, o psicólogo, né, ele faz um curso superior na área de psicologia, né, onde ele tem toda a base teórica, assim, de todas as vertentes ali de tratamento em terapia, né, terapias comportamentais, terapias de linha mais dinâmica, igual a psicanálise, né, então, curso superior em psicologia. O psiquiatra, ele é um médico, faz a formação médica e depois ele faz uma especialização, uma residência médica em psiquiatria. Então ele é um médico especialista naquela área. O psicanalista é um pouco diferente porque ele tem que ter um curso superior e fazer uma formação em psicanálise. Então, às vezes, a gente tem filósofos que são psicanalistas, psicólogos que são psicanalistas e médicos, né, psiquiatras que são psicanalistas. Então, é como se fosse uma área da psicologia, assim, não em separado. Na verdade, ela é até a precursora, né, de todas as psicanálises famosas que surgiu com Freud. Então, a partir do Freud, ele deu origem a vários tipos de terapia. Wonderful. Então, se você está aí precisando de ajuda nesse tempo que está
todo mundo com alguns conflitos interiores, não deixa de procurar ajuda, né, doutor? Eu acho que a pessoa às vezes sofre tanto tempo sozinha e porque ela tem medo de procurar ajuda ou acha que alguém vai julgá-la por ela procurar alguém nessa área. Gente, é a melhor coisa que a gente faz, que você se ama, é você se cuidar. E como você mesmo disse no início, não é só da dor física, a dor maior é a dor interior, não é? Porque quando você está... você pode estar super bem fisicamente, mas se a sua mente está triste e você está com aquela dor interior, aquilo te neutraliza, te paralisa. É verdade, né? Nada faz sentido, é uma coisa que contamina todas as suas percepções outras, né? Então você estando mal, nada vai estar bom. E como a pessoa faz assim, para ela ter um diagnóstico, a pessoa fala, será que eu sou um bipolar? Será que eu sou isso? Será que eu aquilo? Às vezes eles vão na internet e ficam ali fazendo seus próprios diagnósticos. O certo seria procurar um psiquiatra, não é? E fazer Isso, uma certo consulta. é procurar fazer uma consulta, né? Porque se você pensar, né? O psiquiatra fez ele 6 anos de medicina, 3 anos numa especialização, não vai ser numa leitura rápida ali no Google, né? Que você não sabe nem a fonte dessa informação na maioria das vezes, que vai poder te dar, né, um caminho correto para você seguir. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Parabéns pelos seus 40 anos, que mais 40 anos venha e você venha fazer a história, né? Porque você e a sua família estão aqui na Terra, né? Você nasceu nesse dia para fazer a história, para fazer a diferença, e você já tem feito, né, em milhares de vidas que já passaram aqui nesse consultório, e com certeza muitas vidas aí pela frente. Você é anjo de Deus na Terra, assim que a gente vê os nossos médicos. Muito obrigado, você também, né? E que você continue com esse trabalho. Acho que só o fato de você sensibilizar as pessoas, né, para procurarem ajuda, isso é muito importante, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada. E falaremos melhor depois. Obrigada pela atenção e logo estaremos de volta com um programa completo. Tá bom? Ótimo, tá joia. Valeu. Obrigado. Não foi legal? Imagina que privilégio que você teve, uma consulta, né, ali com um profissional excelente, né? Eu tenho todo respeito por toda a equipe médica aí da Clínica Pax. São todas pessoas maravilhosas e de grande respeito aqui no estado de Goiás e no Brasil, que vem pessoas de fora também para serem tratadas aqui. E isso é o que eu queria, sabe? Através dessa pequena entrevista aí, eles já são nossos convidados. Daqui uns dias nós vamos ter um programa completo para a gente tirar dúvidas. Você pode, né, até contactar a gente e escrever sua dúvida e a gente está ali conversando sobre isso. Porque é um assunto que, às vezes, a gente tem um orgulho de pensar, eu não quero que alguém pense que eu tenho problema psiquiátrico, porque eles vão me rejeitar, eles vão achar que eu não tenho a capacidade de fazer parte de uma comunidade normal, porque eu não sou normal, eu sou anormal. E eu confesso para você, que está me ouvindo, por muitos anos, eu sabia que eu tinha conflitos dentro de mim, eu sofria com problemas de depressão, sofria com problemas de bulimia, anorexia, e todas essas coisas não tinha nem nome naquela época, porque a gente morava no interior, você tem todos os sintomas, sofre daquilo, mas não tem nenhuma pessoa que está ali por perto que consegue captar o que está passando ou te orientar. Não, nunca fui no médico para ver nada, eu tive que sofrer calada, sofrer sozinha, e é claro, minha avó, as pessoas que são mais próximas, elas percebem, né, que você não está bem, tenta te ajudar com remédios naturais, com isso, com aquilo, e graças a Deus por todo tipo de ajuda, né? As ajudas espirituais também, a pessoa, eu estou orando por você, você conversa com alguém, a pessoa ora, eu tenho dezenas de pessoas que fazem parte da minha cura. Quem está me ouvindo aqui, você em algum estágio da minha vida, você foi um canal de Deus ou para orar, ou foi minha psicóloga, ou minha psicanalista, ou foi... e tudo isso, igual eu estou falando, psicóloga, psicanalista, é porque tudo é um conjunto. E também aconselhamentos pastorais, né? Inclusive, assim, até mesmo o nosso pastor, que a gente tem todo o carinho, né? Que caminha junto, ele já foi psicólogo e ele, de todo o coração, falou para mim um dia, Silvia, você precisa de ajuda médica, você precisa de remédio. E ele não estava falando isso para mim porque, assim, você é uma louca, não, ele viu que eu estava
struggling, que eu estava tendo dificuldades de cope, né, de conseguir fazer as minhas tarefas que pareciam tão normais para todo mundo. Eu não estava conseguindo, eu não estava bem, eu estava debilitada. E ele poderia muito bem falar, vem aqui, nós vamos orar por você e você não precisa de tomar remédio nenhum. Não, ele honestamente, tipo, não, bora, vamos pro Brasil, vamos tratar, vamos cuidar, procura um médico bom. Eu cheguei aqui, eu lembro direitinho como que foi essa jornada minha. Eu estava muito debilitada. Eu olhava para um passarinho e eu já chorava. Escutava uma música, eu já desabava. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu só sabia chorar, porque dentro está todo desequilibrado, todo doente, todo, né, ferido. E isso, a gente não tem que ter vergonha de você, né, você tá com o braço ali todo quebrado, todo machucado, e você, ai, não vou, porque, gente, corre lá, vai lá engessar esse braço, deixa uns 30, 60 dias aí engessado, e vai se cuidar. Você tem uma enxaqueca, tem um problema, você vai ficar, não vou tomar nenhum remédio, não. Sabe, a gente tem que procurar. Agora, tem as pessoas que têm fé e que, igual o meu avô mesmo, ele é uma pessoa super radical, ele crê, ele joga os remédios fora e está sarado. E eu admiro quem tem todos, né, os níveis de fé. Mas nesse programa, eu não quero, sabe, puxar nem para uma linha, nem para outra. Eu não estou aqui para ficar pregando para você uma religião, uma doutrina, disso e daquilo. Eu estou compartilhando o meu coração, compartilhando a minha vida. Sabe, né, a gente aqui, quando você fala de coração para coração, é porque você está disposto a se despir, não é? Acho que a gente não... Quando você vai resolvendo o seu passado, né, de todas as formas, é muito importante você, assim, se você quer ajudar alguém, você não pode ter coisas presas, porque senão você fica, assim, não sentindo que você não pode falar, porque você também tem coisas... E foi muito libertador para mim, muito libertador. Eu lembro que quando nós chegamos no Brasil, eu fui levar os meus filhos, tenho 4 filhos, né, 3 meninos e uma menina, e quando nós chegamos aqui, eles ainda estavam todos ainda na idade de ir para como que fala? A médica deles, Pediatra. A pediatra, nossa doutora Lili Kelms, que tem sido um anjinho de Deus. Desde, né, 3 dos meus filhos, foi ela que foi a neopediatra ali, que pegou eles ali junto com o obstetra, né? Então, assim, é uma pessoa que faz parte mesmo da minha história. Eu chego ali com os meus 3 filhos, 4 filhos a mim, e ela... eu acho que quem está precisando de médico mesmo é você, eu vou te levar no médico do meu filho. Foi comigo, pagou as primeiras consultas, foi ela que foi e cuidou de mim igual uma filha, né? Assim, ela é uma irmã para mim do coração. Eu acho que assim, a vida é uma troca e você recebe tanto carinho de alguém, você recebe tanta ajuda e de repente você não tem outra coisa a não fazer a não ser querer ajudar outros, não é verdade? Então é assim, então, às vezes lá atrás você ajudou uma pessoa e de repente você está recebendo tantas bênçãos que você fala, gente, mas o que eu fiz? Eu não mereço. Mas a semeadura, você vai semeando. Agora, nessa área, né, da saúde mental, eu quero estar convidando vários, né, profissionais, várias pessoas, porque aí você vai também tendo a oportunidade de ser orientado, sabe? Porque a ignorância, que quando eu falo assim, aqui no Goiás, às vezes a gente tem essa expressão ignorante, quando a gente quer chamar alguém de mal educado, né? Eu lembro muito bem, assim, que às vezes a pessoa é muito grosso e fala uma coisa, aí a pessoa fala, pessoa ignorante, não é? A gente tem essa mentalidade, assim, tem esse costume aqui em Goiás, mas na verdade ser ignorante é você não saber de coisas tão essenciais da vida e viver de uma forma negativa, de uma forma de perdas, porque você é ignorante da verdade, ignorante daquilo que realmente é, e isso causa prejuízos tanto para você quanto para quem está ao seu redor. Então, através desse programa, eu quero muito, sabe, que a sabedoria de cada um que foram os convidados para vir aqui venha estar trazendo, né,
esperança para você, abrindo o seu entendimento, a forma de você pensar, você pesquisar também, você começar a ler. É muito importante a gente se informar das coisas. E se você não tem essa informação, não tem condição de estar tendo acesso a estudar, eu não tenho como estudar, procura ajuda, sabe? Procura ajuda de alguma forma, não fique tentando sobreviver, né? A vida é para viver, nós precisamos de viver um dia de cada vez, mas viver. Se é só hoje que eu tenho para viver, então hoje, 25 de junho de 2020, que dia maravilhoso, que dia especial, que pessoas maravilhosas que passam pela minha vida, que passou no meu caminho, e cada pessoa que você viu naquele dia foram os melhores presentes que você pôde ter, porque não existe presente maior do que pessoas, do que amizades, do que você ouvir algo e aquilo ser uma fonte de ajuda, de sabedoria para você. Conte comigo, conte com a gente, você não está só. Se esse assunto da saúde mental é algo que tem interesse para você, você tem interesse de estar, ou você é uma das pessoas que está precisando de ajuda e ainda nunca teve a coragem de procurar, faça isso. Eu sou tão livre hoje, sabe, para falar sobre assuntos, coisas que antes para mim, da minha infância, do meu passado, que trazia tanta dor, tanta angústia, e eu tinha vergonha de falar. Hoje eu falo com tanta tranquilidade, porque quando você deixa a cura entrar, tanto de Deus, quanto também as curas que vêm, né, de terapias, de remédios, de você mesmo conseguir fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com as coisas, como eu falo, né, durante esse programa. E assim você vai ver que a sua qualidade de vida vai mudar, a sua vida começa a ter mais sabor. É tão bom você acordar e querer viver, você acordar e querer ver as pessoas, querer se arrumar e estar junto com sua família, ou fazer algo diferente. Isso é muito importante, e você pode, você consegue, você tem essa oportunidade, porque você é precioso para Deus, precioso para nós, e tem muitas pessoas aí super qualificadas para ser uma ajuda para você também. Espero que você aproveitou e que Deus te abençoe.